mas que tem uma crença limitante financeira, ela não nasceu com isso. Tem uma fobia de cachorro, não nasceu com isso, sabe? Desenvolveu uma insônia por conta de um trauma emocional, não nasceu com isso. Tudo aquilo que a pessoa não nasceu com aquela condição, mas ela desenvolveu a partir de um trauma, ou de um aprendizado, ou de um mau hábito, a gente pode trabalhar. E você disse sobre questões relacionadas à PNL, né? Hoje a gente vê Isso. que tem muito material sobre PNL e a gente vê que tem um estreitamento dentro dos tratamentos de hipnose e alguns adotam em conjunto, fazem um plus aí com a Sim. PNL. E a gente ainda ouve falar sobre pseudociência. Dentro da psicanálise, ainda se chama de pseudociência, mas dentro da hipnose já existem ensaios, como você falou, a neurociência e tudo mais. Como fica esse plus quando você coloca junto com a PNL e para as pessoas que são tão céticas e ainda dizem que a hipnose, embora tenha vários experimentos, várias comprovações em vários sentidos, que ainda é uma pseudociência? Não, é uma completa ignorância, né? Porque assim, hoje você tem milhares de citações científicas da hipnose. Hoje a hipnose é reconhecida pelos conselhos de medicina, psicologia, odontologia. Não seria à toa, né? Eu mesmo fiz uma publicação, que foi a tese do meu mestrado em neurociências, sobre a durabilidade do tratamento da hipnose para fobias e traumas. É incrível o resultado. Toda vez que se testa a hipnose, comprova os resultados. O próprio eletroencefalograma é uma prova cabal dos estados alterados de consciência. Então hoje não é uma questão de, eu não acredito em hipnose. Não, cara, é ciência. Você pode não gostar, mas o cérebro, a hipnose faz parte do cérebro humano. Tanto que, você vai falar qualquer nome de terapia, tem um criador. Psicanálise, constelação. Quem criou a hipnose? Não tem criador. Por quê? Porque ela é um estado natural do ser humano, um estado naturalista. Então, houveram médicos que decodificaram esse estado e falaram, vamos chamar isso aqui de hipnose, em homenagem ao deus grego do sono, apesar de não ser sono. Então, a hipnose, ela é científica. Vamos falar da PNL. Muitas técnicas da PNL, porque quando você fala PNL, é uma coisa muito ampla. PNL, você tem capacidade de fazer perguntas, de criar sugestões, de vendas, negociação, oratória, terapia, você usa para tanta coisa. E a PNL é comunicação. Então, assim, qual a prova científica da comunicação? Então, é um pouco complicado você colocar a PNL num sistema cartesiano, porque ela é sobre a subjetividade humana. Ela estuda o subjetivo, ela estuda a comunicação interpessoal e intrapessoal. Mas mesmo assim, existem vários estudos comprovando aplicações da programação neurolinguística. Alguma parte da PNL é ciência, outra parte é lúdica, é metáfora. Então, assim, a gente tem ferramentas que usam metáforas, ferramentas que usam técnicas lúdicas. Isso não tem como você colocar num parâmetro científico, né? Mas, sendo a PNL uma hipnose avançada, os estudos onde são comprovados a hipnose, está usando a PNL o tempo todo. Então, a PNL é como a ferramenta por detrás disso. Quando se fala que ela é uma pseudociência, é uma grande ignorância. O que é pseudociência? Pseudociência é uma coisa que quer ser ciência, mas não é. A PNL nunca quis ser ciência. Ela se colocou como um estudo das pessoas de sucesso. Estudar as pessoas que têm sucesso, modelar as pessoas que têm sucesso. Recentemente, ocorreram várias publicações sobre PNL, mas ela nunca falou, nós somos ciência, ela nunca teve esse fim, esse intuito, mas sim de ser uma ferramenta de comunicação e que funciona maravilhosamente bem. Grandes oradores, palestrantes, na terapia, muitas vezes quando a hipnose não funcionou, usa a PNL resolve. Né? A PNL nasceu num berço terapêutico, estudando os 3 grandes gênios da terapia dos anos 70, né? Que foi o Dr. Milton Erickson, da hipnose, a Virginia Satir, da terapia familiar, que inclusive deu origem ao pensamento sistêmico, e ao Fritz Perls, da Gestalt terapia. Então, eu fui um dos precursores no Brasil a misturar a hipnose com PNL em 2015, 2014, quando os professores de hipnose não viam com bons olhos a PNL. E hoje todo mundo ensina hipnose com PNL, porque ela potencializa muito. Por que ela potencializa muito, Fael? Porque muitas vezes a hipnose não funciona. Tem pessoas que não entram em transe fácil, tem pessoas que não respondem bem à hipnose, tem pessoas que não acessam a regressão. Então, se você fica preso só a isso, você fica limitado.
Agora, a PNL traz um arsenal de ferramentas de mudanças de crenças, mudanças de hábito, de pensamento, que eu posso utilizar. Não só quando a hipnose não funciona, mas em paralelo. Então, o que eu costumo fazer? Coloco o meu paciente em transe e aplico a PNL nele. E aí funciona muito bem. Então, assim, é claro, carece ainda de a gente abrir mais estudos para PNL, mas a definição da PNL, sabe qual que é, Fael? PNL é tudo aquilo que funciona. Então, assim, não tem nem como trazer para esse parâmetro, porque se ela é tudo aquilo que funciona, ela é a essência, ela é o estudo daquilo que funciona. Então é um pouco complicado você fazer uma engenharia reversa e falar assim: "Não, vamos comprovar esse negócio". Não, ela estuda o que funciona. A proposta dela é diferente. Ela não está se colocando à prova, ela está querendo estudar as coisas que funcionam. E ela faz isso muito bem desde os anos 70. E o ponto da pessoa dizer pseudociência, eu acho que pode parecer até ofensivo, mas se a gente for ver, se a ciência às vezes não explica e tem uma pseudociência que está ajudando, no fim das contas não é nem tão ofensivo assim, ainda bem que tem, né. É um complemento, Cara, e eu como vou você falar uma disse. coisa que muitos podem discordar, mas eu vou falar enquanto neurocientista, tá? Se pseudociência é uma coisa que quer ser ciência, mas não é, por muitos anos eu achei que a psicologia fosse ciência, certo? Enquanto mestre em neurociências, eu não posso afirmar mais isso. Grande parte da psicologia não é ciência, alguma parte é. Por exemplo, análise do comportamento. Mas tem muitas teorias sobre a psique humana, dentro da psicologia, que estão mais para a filosofia da psique humana do que para a ciência cabal. Os psicólogos ficam bravos ouvir isso, porque eles são ensinados a dizer que é ciência, mas eu falo enquanto mestre em neurociências. Alguma coisa é, mas muita coisa não é. Mas a psicologia se coloca como ciência. Então ela seria uma pseudociência também? É um ponto para se É um ponto refletir. para se refletir. E eu quero dizer que está tudo bem, grande parte da psicologia não ser ciência, certo? Nem tudo tem que ser ciência. A própria psicanálise tem o seu viés filosófico, teórico, grande parte ali não é ciência, mas que contribuiu muito, inclusive para teorias da psicologia. Você entendeu? Eu não trato paciente com artigo científico. Eu trato com humanidade, com terapia sob medida, com sugestão. Eu posso me embasar num artigo para escolher o melhor caminho. Então tá tudo bem a psicologia não ser toda ciência, mas é equivocado ela se colocar como uma ciência fechada, pronta, sendo que na verdade não é. Nem a medicina é toda ciência. Existem partes ali que são ciências, partes que não são ciência. Você entende? Então esse debate, geralmente quem acusa de pseudociência são pessoas que nunca publicaram um artigo, são pessoas que não têm familiaridade com a ciência, mas são aqueles que estão ali no Instagram, no Facebook, assim, isso aí é pseudociência. Mas não sabe, se eu falar assim, cite para mim 5 artigos, não sabe. Então, deixa ciência para os cientistas. E eu falo aqui com humildade, mas hoje, enquanto neurocientista, enquanto autor de 6 livros, enquanto pós-graduado e mestre em neurociência, eu falo com precisão sobre a neurociência, certo? Então, assim, a gente tem que parar com esse debate, porque evidência é uma coisa, prova é outra, né? Existe uma frase, um grande neurocientista que fala assim, ó, ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque uma coisa não tem evidência que ela não seja verdade. Muitas coisas no passado não eram comprovadas e hoje são, certo? Se eu te falar assim, ó, Fael, prova para mim que nós estamos em uma simulação. Você vai falar assim, nossa, Lucas, eu não consigo comprovar isso, né? Prova para mim que Deus existe. Putz, cara, eu não consigo comprovar isso, eu sinto isso. Ok, então prova que nós não estamos em uma simulação. Também não dá. Prova para mim que Deus não existe. Também não sei comprovar isso. Você entende? Então, a ciência, ela não é a verdade. A ciência é um parâmetro, é uma evidência. Se você for para a área da nutrição, então, Fael, você vai ver artigo para todo lado. O pessoal que é da carnívora vai defender, o pessoal que é da vegana vai defender, e ambos têm artigos. Aí você tem que ir para um negócio na neurociência chamado meta-análise. A meta-análise vai conflitar todos os artigos, vai pegar o viés, vai pegar duplo cego, randomizado, e vai pegar o que sobra disso tudo. E aí você vai ver que há muita contradição no que é tido como verdade. Muito artigo foi financiado, aliás, a maioria. Quem está por detrás daquilo? Quem que tem interesse por detrás daquilo? A indústria farmacêutica ela é capaz de lançar 10 projetos de artigos para lançar um medicamento.
9 falham, 1 dá certo. Ela levanta aquele e fala aqui, ó, é comprovado cientificamente. Ou artigo para denigrir alguém, para falar que tal método não funciona, ou para levantar a sua bandeira. Então, desconfie, vocês estão nos ouvindo aí, fala enquanto neurocientista, desconfie até mesmo dos artigos, vai a fundo, porque tem muito artigo enviesado, muito artigo com interesses políticos, econômicos, da indústria por detrás. Temos que ter cuidado. E até o metafísico mesmo, né? Porque quando chega num momento de não explicação, que nem a gente tem muitos livros aqui, muitos estudos sobre essa questão do metafísico, até a própria projeção astral, que já houve tentativas de ter experimentos, mas a maioria das tentativas de experimentos foi para tentar provar que não existia. Então tinha uma carga ali em cima, uma má vontade. E eu acredito que isso também venha a ocorrer em outras áreas. O fato é, as pessoas hoje estão à mercê de hipnose como uma ferramenta neutra, vamos dizer. O condutor, digamos assim, o cara que está com a varinha mágica na mão, falando metaforicamente, ele pode conduzir isso para uma questão ética ou para uma questão não ética. E o teu trabalho ele tem uma credibilidade bem alta, só que nós vemos que diversas pessoas hoje estudam e aplicam isso para um certo controle. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente vê até religiões, sem citar nomes, ou então até empreendimentos que estão repletos de gatilhos que a pessoa ela tem sensações. Então, como que a gente trabalha? Eu acho que isso é um ponto legal, que eu vi até discussões sobre isso na internet, a questão do livre-arbítrio da pessoa. Porque, lógico, a pessoa ela pode ter um trauma, pode ter uma fobia, pode ter um vício, mas até que ponto esse livre-arbítrio ele é preservado na questão do pós, por exemplo? Se não tem um mecanismo que está aprisionando ela a uma situação conivente com o condutor, vamos dizer assim. Exato. Às vezes não é um hipnólogo, é só um cara que estudou para a finalidade dele. Como é que funciona essa questão do livre-arbítrio e essa ética? Olha, primeiramente, falando de livre-arbítrio, isso é um debate na neurociência muito grande. Há os que defendem que existe o livre-arbítrio, outros que falam que não existe. A teoria mais aceita é que o livre-arbítrio não é como a gente pensa que funciona. Você não tem total liberdade. Por exemplo, a gente está aqui num podcast, a gente está se divertindo aqui. Se chega uma ligação de que uma pessoa muito querida faleceu, você fica péssimo na hora. Sua energia baixa na hora. Você não teve escolha. Você vai ter escolha depois que você corticaliza. Então, nós temos, né, impulsos, né, instintivos que precedem o livre-arbítrio. Então, a gente tem livre-arbítrio para algumas coisas, não para tudo, certo? Mas, sobre a sua pergunta, eu entendo que a hipnose, ela está em tudo. Como diz um grande professor que eu tive, o James Tripp, um britânico, nós vivemos em hipnose, a gente só troca de transe, certo? A gente está sempre hipnotizado por alguma coisa. Aí, de vez em quando, a gente troca o transe, tá? É obcecado por uma pessoa, por um problema, por um sonho, não é mesmo? Então, existem líderes religiosos que usam a hipnose de má fé, mas tem aqueles que usam a hipnose e não sabem que estão fazendo hipnose, porque aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, e ele acha que aquilo é o Espírito Santo que está falando com ele. Você entendeu? Então, a gente tem que ter discernimento nisso. Mais profundo do que a hipnose é a linguagem hipnótica. Então, você vê um líder religioso, um político, um vendedor, dependendo da capacidade linguística dele, da persuasão dele, ele nem precisa te hipnotizar. Ele consegue te conduzir, ele consegue te manipular. E aí a linha fina que divide manipulação de persuasão, certo? Tudo bem um vendedor usar gatilhos, técnicas para tentar o convencimento, desde que o que ele esteja falando exista verdade. Então, acho que o grande termômetro para isso, Fael, é o sentir. Se você está num ambiente religioso que você sente cheiro de manipulação, sai fora. Sentiu desconforto, sentiu obrigado, coagido, sai fora. Um vendedor que está supostamente ludibriando, sai fora, sabe? Busca o seu sentir. O que eu falo, a verdade vende também. Você não precisa mentir para vender, para convencer. Basta falar a verdade com lealdade e você convence as pessoas também. Isso é uma ilusão do ser humano achar que ele precisa de manipular, de persuadir, de mentir para conseguir ter alguma vantagem, certo?
Eu já trabalhei com muitos marqueteiros, com agências, e uma coisa que sempre me incomodou era assim, o marqueteiro falava assim, ó, agora você vai falar assim, Lucas, você vai falar que são as últimas vagas e que isso e aquilo. Não, não falo. Quando eu falo que são as últimas vagas, são as últimas vagas. Se não são as últimas vagas, eu não vou falar, eles ficavam puto comigo, né? Então, eu vou falar assim, ó, estão abertas as vagas, estamos no primeiro lote. Porque eu me sentiria muito mal de falar uma inverdade só para ser um gatilho de venda, sabe? Então, o que eu entendo? Não tem problema eu despertar um gatilho de urgência. Olha, essa promoção é só para hoje, tá? Porque senão a pessoa não toma uma posição. Olha, tá de promoção de tanto por tanto, tá? Vamos lá, pessoal, vamos fazer. Mas eu tô congruente, eu tô falando um produto que eu acredito, que eu sinto verdade, que eu sei que vai ser bom para a pessoa. Agora, quando surge a oportunidade de usar algo que eu não vou dormir tranquilo com aquilo, eu prefiro não fazer. E eu prefiro não estar em ambientes onde eu sinto que isso não se sustenta. Você pode ver que a mentira, ela não se sustenta. Uma pessoa, ela pode enganar por um tempo, mas ela não engana por décadas, certo? Ela não engana por anos. Então, talvez você tá num ambiente que você começa a perceber que não tá legal, sai fora, você tem essa decisão. Importantíssimo, porque você falou sobre níveis de transe. Existem pessoas que podem também estar em algum nível de transe por maior número de tempo, né? Por anos, vamos dizer assim. Pessoas que estão fazendo parte de seitas ficam muitas vezes por anos ali. E às vezes a pessoa está num transe momentâneo. Por exemplo, quando você assiste um filme, você está sendo hipnotizado, né? Exato. Quando você está apaixonado, é um tipo de hipnose também, neuroquimicamente, né? Você tem ali uma liberação de tantos neurotransmissores do prazer, é uma química que embriaga a pessoa, né? O filme é feito para gerar essa hipnose. Toda vez que a gente fecha o foco para alguma coisa, entra naquela realidade, se emociona, se associa, hipnose está acontecendo ali. Quantas vezes dirigindo o carro? Tá dirigindo o carro e você tá viajando na maionese. Às vezes você era para ir para um lugar, você vai para o outro, porque você não raciocinou o caminho, você foi, sei lá, foi para o trabalho no domingo, certo? Então, você tá ali dirigindo, sua mente subconsciente tá cuidando de tudo, então tá automático, e você vai se desdobrando em pensamentos e pensamentos, você entra numa hipnose. E a música, então? A música é a hipnose mais profunda, porque quantas pessoas estão cantando autossugestões de universo corno, de depressão, de dores emocionais, não sabe nem o que estão fazendo, e estão cantarolando aquilo, estão se hipnotizando o tempo todo. Às vezes você pega uma música dessa e essa é a pior para tirar da cabeça, né? A que você não curte. Porque o ouvido... Não tem filtro. Não tem filtro, você capta, vai num mercado, tá com um carro de som na frente, tem aquela música que para você é péssima, para outro pode ser legal. A música não né? pede licença, ela invade. Quando surgiu aquela música lá do Nós vai descer, né? Esse negócio tocava na minha rádio o tempo todo, eu tive que colocar meus rock na minha cabeça para trocar uma coisa por outra, porque pelo amor de Deus, né? Ou seja, eu não queria que aquela música tocasse na minha cabeça, mas passava toda hora na internet, aquilo vai pegando, é aquela coisa chiclete, né? Ou seja, é uma hipnose coletiva. E quanto mais sensual for a música, quanto mais ela mexer com os chakras, né, da sexualidade, da sensualidade, mais vai vender. Quanto mais arquetipicamente ela tiver libido, mais ela vai vender, mais ela vai atingir o povo. E esse ponto é um ponto delicado, mas o que observamos? Justamente isso, essa hipnose através da música, ela é velada, mas ao mesmo tempo não é velada, né? Porque a moça, o rapaz, principalmente os jovens, não que os mais maduros não sejam influenciados, mas a tendência do momento. A música, digamos que da personagem principal da novela, às vezes tem um contexto estranho, só que aí essa música liga a personagem e quem assiste quer usar a mesma roupa, quer usar a mesma pulseira, quer ter o mesmo comportamento. Dita tendências. Exatamente, né? Influencia. É uma grande influência. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, não só com o que elas assistem, mas com o que elas escutam, com o que elas estão cantando, porque tudo é vibração, tudo é frequência, elas estão se conectando com essas frequências também. A música tem a capacidade de nos elevar e de nos trazer uma tristeza profunda, uma depressão, dependendo do que aquele
artista está transmitindo nas notas, na música. E tem músicas que são animadas, mas a letra tá falando de suicídio, tá falando de coisas pesadíssimas, e você, sabe, aquilo entra de maneira subliminar. Você não teve o crivo para, não, peraí, não, é um ritmo. Você vai entrando naquilo e começa a cantar aquilo, aquilo começa a adentrar no seu universo mental, de repente você está se comportando daquela maneira. Domingo à noite, acho que era o Corujão, né? Quando começava aquela era, nossa, cara, amanhã, melancolia, né? Começa o batidão, acabou o final de semana. Então ela é uma âncora ali que ativa estados emocionais. Ou quando o Silvio Santos falava, bom, infelizmente não temos mais tempo. Ou a música do plantão. Nossa, alguém morreu, já disparava o coração. Já todo mundo para o que tá fazendo, tá lavando louça, larga a louça lá para ir para frente da televisão, né? Você lembra disso? Exato. O legal da hipnose é isso, porque a pessoa começa a estudar hipnose, ela começa a se lembrar desses fatos, ela começa a perceber que a hipnose sempre fez parte da vida dela.